E mudando de assunto, em tempo de crise econômica, o superendividamento tem se tornado uma realidade para milhares de brasileiros, Mariana. Para orientar a população sobre os direitos garantidos por lei, nós vamos agora conversar com o advogado Washington Reis. Ele é especialista em direito do consumidor e vai nos explicar melhor sobre isso, porque muitas coisas, inclusive, eu também não sabia, viu, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mari. Bom dia. Bom dia. Por exemplo, limite de endividamento. Não é só para consignado, é para qualquer pessoa. Existe um limite para qualquer pessoa se endividar, ter novas contas, não é isso? Nós sempre tivemos, no nosso decorrer, as empresas com a possibilidade de buscar renegociar as nossas dívidas. Como nós vimos nessa matéria anterior do caso revoltante contra o idoso, em 2021 a legislação mudou alterando o Código de Defesa do Consumidor para que pudesse alterar o estatuto também do idoso para colocar essas pessoas, elas não são vulneráveis pela lei, elas são super vulneráveis. Então há uma hipervulnerabilidade dos idosos perante a legislação. Por quê? A capacidade não somente de se manter, de se cuidar, mas a capacidade de compreensão dos assuntos, sobretudo financeiros, fica afetada. Então por isso a lei tem ultrapassa essa espécie de vulnerabilidade. Baseado nisso, em 2021 entrou em vigor a alteração legislativa. Para quê? Para fazer com que a pessoa física, o CPF, você também pudesse buscar renegociar as suas dívidas. Quem que é considerado endividado para a lei? É quem está com muita dívida? A dívida para a lei só entra nessa seara se ela começar a atrapalhar as suas despesas diárias com manutenção e subsistência. Por exemplo, se você não conseguir pagar aluguel, se você não conseguir pagar financiamento, se você não conseguir pagar as despesas básicas do dia a dia. Mesmo caso entra também com o caso dos pensionistas, os aposentados. Nós temos um limite da pessoa contrair empréstimo de 35%. Por quê? Compreende-se que se a pessoa contrair dívida além de 35%, ela não consegue se manter. 35% do que ela recebe. Do que ela recebe líquido. Qual que é o problema que nós temos nisso no caso dos pensionistas, dos aposentados? Eles não compreendem, eles vão numa instituição financeira, pegam o empréstimo. Vão em outra, essa outra não puxa no estado, no município ou no ente pagador. Porque não é o interesse deles. Porque não é o interesse deles. O interesse dele é super endividar a população. Empresta mais dinheiro. Ah, mas muitas pessoas falam, a pessoa pegou porque quis. Não é bem assim. Quando você está em situação de desespero, você não tem a capacidade, o raciocínio lógico para saber, gente, eu não posso mais. Não tem alternativa. A gente fica à mercê. Com base nisso, veio essa legislação, a que já tinha limite dos 35, ela não tem limite. Essa para pessoa comum que não seja pensionista, aposentada, etc. O que a pessoa precisa fazer? Está endividado, desconsidera as dívidas que têm garantia real. Quais são essas dívidas? Casa, veículo, porque algo está garantia, um bem está garantindo essa dívida, por isso que chama garantia real. Tira essas dívidas de imposto, tributo, que ela também não enquadra. Pega todas as dívidas que você tem, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos sem garantia real. Você busca os órgãos de defesa do consumidor, primeiramente. Antes de buscar, faça uma planilha com comprovantes. Pega seus talões de energia, internet, tudo que você gasta no supermercado, faz essa planilha e leva já direto nos órgãos de defesa do consumidor. O que eles vão fazer? Eles vão chamar todas as entidades para quem você deve. Por exemplo, imagine que você deve para um banco e uma operadora de cartão de crédito. Chama todo mundo para uma mesa de negociação. Eles são obrigados a comparecer? Não. Nessa seara extrajudicial. Se não der resultado, você pode pegar já esse protocolo, esse procedimento pronto já no PROCON, buscar um profissional e já buscar a justiça. No judiciário, o juiz vai chamar todo mundo e se as empresas não oferecerem propostas de pagamento, que pode ser até 5 anos, então dá para permitir a pessoa ressuscitar mesmo, né? Washington,
quem está nos assistindo e as pessoas também estão nos acompanhando pelas rádios Brasil Central AM, RBC FM, pelas nossas plataformas digitais, deve estar se perguntando justamente isso. Será que eu estou nessa situação? Quando é que eu, por exemplo, posso ter essa noção de que, peraí, eu estou super endividado? É possível isso? Você deu essa percentagem aí, né? Mas às vezes a pessoa fica meio um pouco perdida de como fazer essa conta. Eu estou ou não estou nessa situação? Nós temos uma grande maioria e agora corre o risco de superendividar mais no carnaval. Então agora já começa. Nós vemos o quê? Aí vem um cartão final de ano. Vai passando aí na folia, né? Não vai percebe. Partando e depois vem. Primeira coisa, você quer saber se você está super endividado. Faça uma planilha. Aquele velho controle de casa, ele ainda serve muito para garantir seu controle diário. Pega uma planilha, quanto que você ganha, quanto que você gasta. Coloca tudo, coloca escola de filho, seguro de carro, coloca cartão de crédito, tudo que você paga no mês. Planos de saúde. Feito isso, separe uma segunda planilha dessas dívidas e tire aquilo que está algo garantido. Por exemplo, um financiamento de casa, tira um empréstimo, o financiamento do veículo, o imposto, tira isso. Se o que sobrou, tirando isso, ou até contabilizando isso também, não estiver conseguindo honrar, ou seja, está gastando mais do que ganha, não está conseguindo pagar as despesas básicas, se essas dívidas do banco, de tudo, está conseguindo afetar aquilo que você faz, a sua subsistência, a sua manutenção, aí sim você está endividado perante a lei. Então, você estava explicando a respeito dessa questão de você procurar os órgãos de defesa do consumidor para essa conciliação e, posteriormente, ir para a justiça. E aí, lá na justiça, ela vai conseguir, então, pagar essa dívida sem juros, com juros menor, porque aí, quando vai para a justiça, os juros, eu entendo que vai ser menor do que é cobrado normalmente, né? Porque a gente sabe que muitas operadoras de cartão de crédito, de empréstimo, eles colocam juros abusivos, né? Os juros hoje, como que a população pode descobrir se o seu juro é abusivo? No site do Banco Central, todo ano, todas as operadoras, elas precisam apresentar uma política de taxa de juro. Hoje, se você olhar naquela instituição, cada instituição financeira, hoje a média da instituição financeira de um cartão é 437% ao ano. Isso dá quanto por mês? Isso dá... Sou péssima em conta. 20%, 30%. Por mês? Por mês. É impossível da população pagar. Não tem como pagar. Isso a gente fala da taxa do rotativo. O que é o rotativo? Não pagou a fatura do cartão, você vai pagando aquela taxa mínima. O pagamento mínimo. O pagamento mínimo. Jamais faça aquilo. Primeiro mês, não conseguiu pagar fatura do cartão, já ligue para o seu banco que ele é obrigado a fazer um parcelamento para você. Então, pois é, interessante você falar isso. Eu não tenho dinheiro para pagar a conta do meu cartão de crédito esse mês. Eu pago o mínimo, eu deixo de pagar. O que é pior? O que é menos pior? Não pagar e deixar para pagar no outro mês ou pagar o mínimo? Deixar de pagar jamais. Porque aí vira aquela conhecida bola de neve, né? Que você vai só simplesmente aumentando. Você já liga para a sua instituição financeira e renegocie o parcelamento. Porque se você paga o mínimo, aquele dinheiro que você paga, ele vai só amortizar, vai só cobrir nem o juro. Nem os juros, Nem né? o juro. Então você vai estar aquela sensação de estar queimando o seu dinheiro. Então o que você precisa fazer? Busque já a instituição de imediato, mesmo não espere vencer. Se você ver que não irá conseguir pagar a fatura, você já pode ligar no banco, ligar na instituição financeira e falar, parcela em 30, 48 vezes. E sobre o judiciário, aquele renegociação de dívida, o superendividamento, o que pode ser feito? Se ele foi na justiça, as instituições financeiras não apresentaram a proposta que me enquadra. Você está me apresentando parcelar, mas eu não vou conseguir pagar. O próprio judiciário, o próprio juiz vai determinar e vai estipular uma proposta de pagamento, certo, que pode ser até em 5 anos, com taxas de juros menores, e mas não somente a taxa de juros, mas aquela diluição de a longo prazo. Porque a dívida de 10 mil, ela paga em 1.000 por mês, afeta o contribuinte, afeta a população. Mas se você consiga diluir isso em 24, 36 meses, mesmo que você pague ali 12, 13, talvez você garanta aí o mínimo de existência. Washington, tem também a questão de gasto com o advogado?
gasto com advogado. O que é que você precisa fazer Porque a nesse pessoa está sentido? endividada, ela não vai ter dinheiro também para pagar um advogado, né? Primeira coisa que precisa fazer. Se for uma dívida até 40 salários mínimos, você não precisa necessariamente de um advogado. Você pode buscar, até 20 salários mínimos, perdão. Até 20 salários mínimos, você pode ir direto na justiça, no juizado especial. De 20 a 40, você busca um advogado. Mas, normalmente, como que funciona os honorários, sim? Você tem também a Defensoria Pública da Ativa, Sim. né? Você pode socorrer-se a isso. Normalmente, a maioria dos profissionais do direito que atuam nessa área, eles vão pegar um percentual sobre aquilo que você economizou. Então, por exemplo, deve 50, conseguiu fazer um acordo de 30, você teve um saldo positivo de deixar de pagar 20. Ali você combina, negocia com seu advogado, tem várias formas, né? A OAB está à disposição. Para quê? Para orientar o cidadão, para que ele possa parcelar os honorários, mas mesmo pagando um profissional, mesmo o seu contador, para fazer talvez a planilha, você não tem muito conhecimento, o PROCON ajuda nessa situação, ainda não compensa deixar como está, porque a pessoa Ok, não consegue Washington. nem se manter. Queremos agradecer então ao Washington Reis, ele que é especialista em direito do consumidor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um assunto muito bom, né? A gente poderia aqui estar debatendo muito mais tempo. A gente fala de direito do consumidor, aposentadoria, são sempre assuntos que despertam muita curiosidade do público, do nosso telespectador, e a gente vai conversando aqui, o tempo vai passando. Washington, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, tenha um bom dia. Bom dia, obrigada.